Introdução às estruturas de concreto protendido. Essa é a parte 5, cálculo da armadura longitudinal no estado limite último, para seção retangular e flexão normal. Meu nome é Roberto Juste Carvalho, eu sou professor sênior da Universidade Federal de São Carlos. Essa é uma quinta parte das gravações que nós iniciamos, uma série sobre introdução ao concreto protendido. Na parte 1, nós falamos da pré-tração com aderência inicial. Na parte 2, a pós-tração com aderência posterior. Na parte 3, a pós-tração sem aderência. É o caso da cordoalha engraxada. Na parte 4A, nós enfocamos a questão da durabilidade para o protendido. E aí mostramos as definições que a norma faz sobre os níveis de proteção. Na parte 4B, nós resolvemos o exemplo numérico justamente da teoria que nós apresentamos na parte 4A. E agora, nessa parte 5, nós vamos calcular a armadura que foi usada no exemplo 4B, a armadura da seção transversal que foi verificada a durabilidade, mas nós vamos calcular no estado limite último, que é o que foi feito lá. Lá foi feita apenas uma verificação usando a armadura calculada no estado limite último. Bom, então, essa gravação é sobre como se calcula no estado limite último a armadura longitudinal considerando flexão normal, né? O cálculo de estruturas de concreto exige sempre que a gente faça as verificações dos estados limites de serviço e últimos. Nós mostramos que no protendido, o estado limite de serviço tem peculiaridades, né, tem diferenças em relação ao concreto armado, que é justamente o cálculo das tensões, principalmente quando a gente trabalha com proteção limitada e completa, o cálculo das tensões no concreto. Na proteção parcial, o cálculo fica similar ao de concreto armado. Bom, na parte 4B nós fizemos um exemplo mostrando como essa verificação pode ser feita e chamamos a atenção lá que, embora nós fizéssemos lá a verificação, o procedimento poderia ser feito para determinação da armadura. De qualquer maneira, é preciso depois verificar na ruptura. Agora nós vamos fazer o seguinte, nessa parte 5, nós vamos pegar o mesmo exemplo que foi usado na parte 4B e vamos calcular a armadura longitudinal na flexão, não é isso? Considerando o estado limite último. Bom, para calcular a armadura longitudinal, se a gente tem uma seção retangular e conhecendo o momento MD, o FCK, a resistência do concreto, a largura da seção, aqui está como BW, mas nós podemos usar também BF, porque se tivermos uma seção em forma de T e a linha neutra cortar a mesa, a parte comprimida do concreto é um retângulo. Então, é só substituir BW por BF quando isso ocorrer. E nós temos também conhecido o valor da altura útil, ou seja, a distância do CG da armadura até o bordo comprimido. Isso normalmente, mesmo em concreto armado, isso é feito iterativamente, você arbitra um valor de D, calcula a armadura, detalha, verifica se é compatível o valor de D arbitrado com o real. E vai se fazendo assim até que se chegue a um valor coincidente entre D real e D arbitrado ou com pequena diferença. O alongamento na armadura de proteção é preciso considerar. Nesse caso, nós vamos explicar que precisa considerar as perdas também, né? E o cálculo é feito de forma aproximada, como se fosse uma flexão simples, como pode ser visto lá em Vasconcelos, em 1980, a publicação dele. E os outros autores também fazem isso, porque é mais simples. Caso contrário, fica mais complicado fazer o equilíbrio e fazer o dimensionamento rápido da armadura longitudinal de proteção. Aqui também nós só vamos equacionar usando o diagrama retangular do concreto, permitido pela norma, obviamente. Também só vamos trabalhar com os concretos de 25 a 40 MPa,
porque acima disso não é interessante para flexão, para seções flexionadas, apenas e tão somente na pretração, para que, na verdade, se tenha 24 horas uma tensão maior, né? Mas em termos de flexão não há muitas vantagens, não há muita vantagem se usar concretos de alta resistência. Também só vamos considerar os casos com aderência inicial ou posterior. Há uma pequena diferença aí entre a inicial e a posterior, que é no caso da descompressão, mas isso não vai afetar, porque nós vamos desprezar justamente a descompressão. E deixando de fora, obviamente, o caso das cordoadas engraxadas ou sem aderência, que quem tiver interesse verifique lá no livro como que é feito isso. Bom, para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa definir a tensão na armadura de proteção. Essa é a diferença do cálculo quando a gente faz no concreto armado e no protendido. Então, para explicar isso, vamos mostrar essa seção aqui e vamos fazer essa explicação pensando só na proteção, né? No livro a gente explica mais detalhadamente e você pode pensar cronologicamente, mas aqui nós vamos fazer um resumo e vamos colocar só proteção. Aplicada a proteção na seção transversal, devido ao esforço normal, a seção transladaria para a esquerda, encurtaria, né, uniformemente. Devido à excentricidade, ela gira e vai ocupar, por exemplo, essa posição aqui, tendo esse bordo lá de cima comprimido, esse bordo aqui no nível, essa, na verdade, é uma fibra aqui no nível do CG dos cabos, também comprimida. Bom, depois, quando entram, a gente começa a pensar na introdução dos carregamentos, peso próprio, sobrecarga permanente, carga móvel, e tem que pensar também no estado limite último esses carregamentos amplificados, né? É importante dizer isso aí também. Aí vai haver, obviamente, esses carregamentos estão em sentido contrário da proteção, a tendência é esse ponto daqui chegar até a distância zero. Na verdade, o ponto de baixo, se a gente for olhar a definição da norma, que foi dado lá no primeiro item, ou seja, quando esse ponto daqui de baixo chegar aqui e chegar em zero, nós temos a definição do estado limite de descompressão. Então, a partir desse momento, com a seção posicionada dessa forma, eu tenho o estado de descompressão. A partir daí, tudo que vai acontecer em termos de deformação é como se fosse no concreto armado. Eu tenho que, e como eu estou trabalhando com flexão simples, é igualzinho lá. Eu tenho que ter o equilíbrio e tem que ter um valor de epsilon S, de tal maneira que eu chegue no equilíbrio. E esse epsilon S não vai ser muito diferente do concreto armado. Na verdade, vai ser igual. A diferença está aqui. Na hora que eu protendi, tem duas diferenças, né? Olha lá, a deformação total na armadura de proteção é uma devido à proteção. Na hora que eu estou protendendo, empurrando a seção de concreto, eu estou tracionando a armadura. Então, eu tenho o que a gente chama de deformação de proteção. Antigamente chamava de prolongamento, mas para não fazer confusão com pretração, eu falo agora só a deformação de proteção, tá certo? Eu tenho uma segunda deformação. Bom, aqui estão as definições das deformações. Tá? E é importante dizer, né, que quando a gente vai calcular no estado limite último, nós queremos a situação mais favorável. A situação mais favorável é a tensão no tempo finito. Ou seja, na proteção, embora a gente não tenha falado nessas introduções, existem perdas imediatas, perda por atrito, quando tem a postração, perda por deformação do próprio concreto, deformação imediata, depois tem perda por deformação da ancoragem, depois tem perda por, ao longo do tempo, as perdas ao longo do tempo, que são relaxação do aço, retração do concreto e deformação lenta do concreto. Essas perdas todas, que já são de conhecimentos desde 1930, né, já foram estabelecidas com base em estudos empíricos, devem ser consideradas para a gente calcular no estado limite último. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar, né, a tensão no tempo infinito na seção para calcular o epsilon P. O epsilon P, então, vai ser o quanto eu estirei a armadura, quanto a norma me permite eu estirar a armadura, esticar essa armadura,
tirando as perdas iniciais e a perda ao longo do tempo. E eu tenho como calcular isso. Como já falei, já existem estudos, né, que permitem fazer esse cálculo. E também adianto que o ε7, embora seja um pouco diferente na pré-tração e na pós-tração, por causa da aderência, que na pós-tração não existe, na pré-tração ele vai existir já a aderência inicial. Embora seja diferente, ele acaba não sendo importante, porque quando a primeira coisa é assim, se eu quiser levar em conta o ε7, eu teria que fazer um cálculo iterativo, porque eu tenho que ter armadura, e eu estou querendo justamente calcular a armadura, para achar as deformações, né? Tem que ter armadura. Então, o que se faz é calcular sem o valor do ε7, e depois, numa segunda passagem, calcula. Mas aí percebe que esse valor é muito pequeno. Então, na prática, o que se faz é desprezar esse valor. E aí, portanto, não vai haver diferença no caso de pré e pós-tração, desde que haja aderência. Bom, então a deformação final da armadura vai ficar a deformação que eu puxo o cabo, menos as perdas, mais a deformação necessária depois da descompressão, né, até chegar ao equilíbrio da peça. No concreto armado só existe essa deformação aqui, essa da direita. Essa é a grande diferença, concreto armado e protendido. Por isso que eu, em certo momento do processo, eu não tenho aderência entre a armadura e o concreto, né? E eu fico justamente no concreto armado e no protendido, com os domínios 2 ou 3, com a norma me impondo 0,45 de D para ter uma dutilidade maior, né? E, portanto, eu vou fazer o seguinte, esse εs vai variar de 4,28 por mil, dá para calcular isso daí, né? Está lá no livro de concreto, até 10 por mil. Ou seja, no concreto armado, a deformação na armadura vai de 4,28 a 10 por mil. No protendido, vai esse valor mais aquele valor que eu puxo a armadura, descontado das perdas. Muito bem. Então, essa é a diferença fundamental entre concreto armado e protendido. Para achar agora o εs, eu tenho que acionar isso daqui, conforme nós falamos lá atrás, como se fosse uma flexão simples, né, fazendo somatória de forças horizontais e momentos, e chegamos nessa equação do segundo grau em x. Eu obtenho x, com x eu vou obter o z, e com z eu vou obter a armadura. O valor de σPD vai ser função do εt, basta eu ter a relação de constitutiva do aço contra a deformação, do aço e protensão. Tá? Muito bem. Bom, o valor de σPD, então, a gente pode fazer de duas maneiras. Pode fazer usando a norma para o aço CP 190 com cordoalhos de 7 fios, sendo um central e 6 periféricos, usando essa expressão aqui, que corresponde a dois segmentos retos. O primeiro é a lei de Hooke, o segundo é a parte de deformação final da armadura. Ou então usar o que Vasconcelos fez em 1980, na publicação dele, com as tensões colocadas em MPa, ele pegou todo o trecho final da equação, dessa equação aqui, e acabou tirando de ensaio os valores correspondentes da deformação e tensão, já aqui com coeficiente de 1,15 no caso da tensão. Então a tensão é de cálculo aqui, né? Então, se tiver menos 5,25 deformação específica, você está na lei de Hooke, ou seja, você não vai usar esse valor. Pode usar o de lá, que é a lei de Hooke, né? Enfim, aqui nós vamos usar a do Vasconcelos, dá pouca diferença da outra, né? E, enfim, é possível, sabendo quanto que eu puxei a armadura e quanto foi as perdas, saber qual é a deformação causada. Aí eu vou somar com εs, que é o necessário para o equilíbrio, vou ter a deformação final, volto de novo na tabela, tiro a tensão e tiro o AP. Bom, para evitar de fazer aquela resolução de equação de segundo grau, existe uma tabela adimensional em que eu trabalho agora com parâmetros adimensionais. Em vez de calcular com a posição exatamente da linha neutra, eu trabalho com Kx, x sobre d. Em vez de trabalhar com z, eu trabalho com Kz, z sobre d. E assim por diante, né? Então a equação lá, feita de forma adimensional,
fica dessa maneira agora. KMD igual a 0,68kx, 0,272kx ao quadrado. Com as variáveis, agora sim, KMD é dado por essa variável, Kx é x sobre d, Kz é z sobre d, Kz também pode ser escrito por 1 menos 0,4kx, e a armadura de proteção fica dada por essa expressão aqui. Vai entrar, em vez de z aqui, Kz vezes d. O roteiro para fazer isso daí, e evitando a equação de segundo grau, é simples. Nós vamos calcular o KMD, que é MD, BD2, FCD. Como se trata de variáveis adimensionais, uso sempre as mesmas dimensões aqui nas unidades. Depois, com o valor de KMD, eu venho aqui, ó, sei lá, KMD 0,550. E vou ter Kx de 0,0836, Kz de 0,9665. E o epsilon é S 10 por 1000. Então, eu posso tirar essas informações aqui, verificar se o Kx, é claro que quando eu entro na tabela eu já verifico isso, não é superior a 0,45, se não for, nós estamos com armadura simples. Enfim, só vamos fazer a armadura com viga com armadura dupla lá em pré-tração, a pós-tração dificilmente isso acontece, e tendo o valor, então, já do epsilon P, que eu já tinha função da proteção, e tendo o epsilon S, eu calculo o epsilon total, vou naquela tabela 6.1, anterior a essa, e tiro o valor da tensão. E, portanto, eu calculo a armadura. Então, esse é o roteiro. Vamos fazer o exemplo? O exemplo numérico é calcular a armadura longitudinal da seção do meio do vão dessa ponte, que é rodoviária, em concreto protendido, com seção celular. Nós temos as figuras 8.1, que nós temos a planta, elevação, a figura 8.2, que seria a seção transversal, que nós estamos trabalhando. Nós vamos calcular usando um cabo de 12 φ de meia, ou seja, dentro de uma bainha tem 12 cordoalhas, dando uma área total de 12,02 para cada cabo. O diâmetro externo da bainha é de 7 centímetros e o modo de elasticidade vamos considerar um 95 vezes 10 à quinta. Vamos considerar também que o local onde vai ser construída essa ponte está próximo ao mar. A proteção é feita com pós-tração e aderência posterior. Bom, os dados ainda que nós precisamos, né? Alguns deles sim, outros estão a mais aí, mas as características geométricas da seção, a área, posição do centro de gravidade, a inércia, o W, isso foi usado lá também no exercício da parte 4B, né? WI, WS, e depois os momentos fletores. Aqui é preciso estabelecer que nós usamos o trem tipo TB 450, por 540 aqui troquei, é 450, né? É isso? 75 vezes 6 é 450. Então eu troquei o dígito aqui, vocês acertem aí. Da norma recente, 2023, carga variável, né? Carga móvel em pontes. E as seções, quando a gente calcula uma seção celular, como não depende da posição do veículo, a parcela de carga variável que vai para uma viga e para outra, apenas a torção vai se importar com isso, nós vamos calcular para a seção toda, a carga variável e a carga permanente, para a seção toda, e depois a armadura a gente divide em duas vigas, né, na viga esquerda e a viga direita. Então esses valores já estão considerando as duas vigas. Para calcular o estado limite último, nós usamos coeficiente 1,3, 1,5, lembrando que no caso de pontes, nós precisamos também um coeficiente de impacto. Eu chamei φ aqui, mas é o famoso CIV, coeficiente de impacto vertical. Já está pela nova norma também. Bom, então estão aqui os resultados, o máximo e o mínimo nós não vamos usar, só o máximo 42.132. Além desses dados, eu preciso de dados suplementares ainda do cabo, né? Para fazer isso, quando a gente faz o pré-dimensionamento, aqui se trata de um pré-dimensionamento, o dimensionamento final é repetir esse pré-dimensionamento já com traçado de cabos, cabo a cabo, com perda após perda, mas isso tem lá no livro, isso já é a parte mais profunda, já não é mais introdução, né?
Quando nós temos uma ponte aí, a gente é capaz de imaginar o cabo que seria o cabo representante, um cabo que funcione adequadamente. Ele sai no centro de gravidade, aqui na seção do balanço, vai até a parte de cima, onde tem tração, depois ele desce para a região onde tem tração também. Aí as concordâncias, os ângulos, depende aí da experiência do projetista, né? Mas esse é o cabo que foi usado. Com isso nós chegamos às perdas iniciais, temos a perda por atrito, perda por deformação ou coragem, não calculamos a perda por deformação imediata concreto, desprezamos, e depois com outras condições, que aqui não vamos citar, não vamos entrar no mérito, umidade relativa, idade do concreto quando da proteção, espessura fictícia, enfim, outros dados, nós chegaríamos também nas perdas ao longo do tempo, inclusive com o dado que o aço é de relaxação baixa e a tensão que ele tinha na seção inicialmente. Bom, o que nos importa mesmo aqui, lá no outro caso, nesse caso aqui também só vai importar aqui no tempo infinito. Nós temos 1006 MPa de tensão na seção 5, é isso que nós precisamos. Esse cálculo foi feito com exatidão razoável aqui, né? Ou seja, com precisão razoável, melhor dizendo, não exatidão, precisão razoável aqui, né? Aqui foi simplificado, nós pegamos o que houve de perda nessa seção ao longo do tempo e consideramos a mesma nas outras. Aqui não, aqui foi feito com a precisão necessária. Bom, aí é só detalhe, nós vamos usar o 1006. Muito bem. Agora, antes da gente fazer o projeto propriamente dito, a gente tem que fazer as diretrizes, atender as diretrizes, né, da durabilidade, que nós fizemos lá na teoria na 14A e 14B nós colocamos as condições. Como se trata de uma ponte próximo ao mar, nós vamos considerar uma classe de agressividade 3. Considerando classe de agressividade 3, o FCK no mínimo é 35, fator aquecimento no máximo 0,50. Os cobrimentos, daqui me interessa o cobrimento de viga, 4,5 centímetros para essa categoria. Como se trata de ponte rodoviária, os coeficientes, nós não vamos usar isso, mas foi usado lá no 14A e depois 14B, no 14B especificamente, para quase permanente e frequente, são 0,3 e 0,5. Nós vamos usar a pós-tração com aderência posterior, aí é uma escolha do projetista, enfim, uma questão econômica. E aí o nível de intensidade, segundo a norma, para a classe de agressividade 3, tem que ser a proteção limitada. Isso foi tratado lá justamente na versão 4B, na filmagem 4B. Aqui já não precisamos mais disso. Bom, vamos calcular agora, vamos entrar no cálculo da armadura propriamente dita. Para isso, a primeira coisa que eu posso fazer é calcular a tensão a deformação específica devido à tensão de proteção. Já tirando as perdas, então com 1006. Eu protendi o que a norma permite eu fazê-lo, tirei as perdas imediatas ao longo do tempo. E aí, se a gente for lá para a tabela, a de Vasconcelos, vocês vão ver que o 1006 está abaixo de 1025. Então é lei de Hooke. Então eu volto lá e faço a lei de Hooke. E chego a 5,21 por mil de deformação específica, ou 0,521%, dá na mesma, né? Bom, agora eu tenho que achar o εs, mas para achar o εs eu tenho que fazer alguns cálculos preparativos. Vamos fazê-lo então. O próximo cálculo é calcular a largura colaborante. Então, uma viga com uma laje submetida a uma viga com a laje na posição normal, ou seja, a laje por cima, viga por baixo, com momento positivo, nós podemos dizer que a laje vai trabalhar junto com a viga. Então, é uma viga T. E na viga T existe, na verdade, uma distribuição de tensão ali na mesa que não é uniforme, e para se considerar uniforme se faz o que se chama largura colaborante. Que tem lá no livro do Timoshenko e tem na norma, né? É especificado pela norma. Então vamos ver como que a gente calcula a largura colaborante. Primeiro a gente vai fazer BF igual BA mais B1, B3. BA vai ser
não o BW, mas o BW, aqui no caso C à direita, C à esquerda. Vou chamar depois de E2, ou seja, a menor mísula à direita e a menor mísula à esquerda. Pegaria uma face virtual aqui da seção, ok? Está aqui, ó, BW, E1 mais E2. Eu vou chamar de E1 e E2 justamente o menor cateto das mísulas. BW é a largura da viga, e aí o E1 e E2 o menor cateto. O B1, depois que eu vou usar no cálculo lá, vai ser um valor que está entre 0,10 de A e 0,5 de B2. Vamos estabelecer o que são esses valores. O B2 é uma distância entre as faces das nervuras fictícias internas. Aqui é externa, né? É desse lado e essa é desse lado aqui, a B2. O B3, né, o valor que nós vamos usar lá, como eu falei para vocês, vai ficar entre 0,3 e B4. O 0,10 de A é dado pela norma brasileira e vem lá de estudos teóricos e de ensaios, e o B4 é uma questão física. Eu não posso usar um valor, se esse 0,10 de AD é grande, eu não posso usar o valor maior que o balanço. É isso que está dizendo aqui. E está lá a nossa seção, depois, para a gente confirmar esses valores, né? O B1 também, olha lá, como vocês estão vendo, eu não posso passar de 0,5 de B2, não posso passar mais do que a metade disso. Então vamos lá, vamos calcular o BA. O BA, então, segundo a norma, é a largura BW, 35, mais o menor cateto de um lado e o menor cateto do outro. Nesse caso é sempre 18 o menor cateto, né? Seria isso? Não, seria 22, desculpe, falei errado, olhei errado. 22 aqui. Então nós temos 35 mais 22 de um lado, mais 22 de outro, tem 79. A partir desse 79, eu vou somar os valores, né, de B2 e B4 no máximo, né? Ou seja, B2 dá 436 e o B4 dá 228, não é isso? O valor de A é a distância dos pontos nulos. A norma recomenda que quando você não faça exatamente o diagrama de momentos, você considere que quando tiver dois balanços, dois momentos negativos, 0,60 do vão. Então 0,634 dá 20 metros e 40, 2.040 centímetros. E agora finalmente podemos chegar em B1 e B3. B1 é menor que metade de 436, 218, ou 0,10 de 20 e 40. Então deu 204, é o menor valor aqui, B1 vai dar 204. E B3 seria o balanço que tem depois da aresta fictícia, né? 2,28, ou então 204, vai dar 204 de novo. Então os dois deram 204, B1 e B3. Finalmente BF vai ser 79, que era a largura fictícia, mais 204, mais 204, vai dar 487. Mas lembre que os momentos eu falei lá atrás, que são calculados para a seção toda. Aqui eu fiz tudo pensando, olhando uma viga. Como eu tenho duas vigas, eu tenho que multiplicar isso por 2. Então, multiplicando por 2, 974. Pronto, já estamos prontos para calcular a armadura. Bom, para calcular a armadura, então, eu vou considerar que se trata, eu posso fazer o cálculo como se fosse uma seção retangular, desde que a linha neutra passe na mesa. E aí, na hora de usar a expressão de KMD, em vez de BW ou B, eu coloco BF, que é 974. A altura útil eu vou arbitrar em altura da seção, tirando 15 centímetros. Né? Esse valor, obviamente, é fruto de conhecimento. Né? Cada projetista vai colocar um valor que acha melhor. Depois vai melhorando conforme a sua experiência. Bom, então, lá atrás nós temos o momento de cálculo, 42.136 kN, 974 metros, largura colaborante, 1,85 altura útil, e o FCD, 35.000 dividido por 1,4. Dá aproximadamente 0,050. Eu vou lá na tabela e vou verificar quais valores que correspondem a 0,05. O KX 00758, o KZ 09697 e o ES 10 por 1000. Voltando então.
nós temos o KX 00758, e aí temos que fazer um teste. Não poderíamos prosseguir sem fazer esse teste. Verificar quanto é que dá o X real, né? O X, a posição da linha neutra. Eu pego o KX, multiplico pelo D, deu 14 centímetros. Lá a figura mostra que nós temos no mínimo 18 aqui, né? Então a linha neutra está na mesa. Posso continuar e usar o KZ, que nós tínhamos visto lá, 0,9697 e o εs 10 por mil. O εs com 10 por mil é 1%, somo com 0,52 que deu lá atrás. Na verdade era 0,51, deu 0,52 mesmo, aqui eu troquei. Está 15,2. Isso não faz muita diferença. Vamos ver lá na tabela? A diferença é pequena, mas vamos lá na tabela para a gente ver. Olha lá, 15,02, 15,01, podíamos pegar já direto esse valor de 1507. Vamos voltar? Fizemos aqui a interpolação, só para dizer que a gente fez, deu 150,8, deu na verdade 1508. Mas agora eu me dou o direito de usar no final as unidades, apesar de ser toda dimensional, eu uso aqui quilonewton por centímetro quadrado, porque a expressão já sai em centímetro quadrado. Se eu continuasse usando quilonewton por metro quadrado, ia dar um monte de 0, alguma coisa, né? Então é mais fácil agora, no finalzinho, usar essa unidade aqui trocada, né? Bom, e aí nós pegamos o KZ, que nós tínhamos achado lá, 0,9697, o momento que nós já tínhamos calculado, o D, que nós arbitramos, não sabemos se está correto, e a tensão, que é fruto da protensão, as perdas, mais o necessário para o equilíbrio, que é 10 por mil. Chegamos a uma armadura de 155,8 centímetros quadrados. Vamos calcular o número de cabos, divide por 12,02, chegamos a 12,95 cabos. Esse é um dos problemas quando a gente faz protensão, né? Às vezes a unidade, no caso do 12,02, e aí, o que você vai fazer? Vai usar só 12? Tem duas soluções aí. Nós podemos usar 7 cabos, ficar a mais, né? Usar 7 em cada viga, um total de 14 cabos, ou usar 12 cabos realmente, ficar a menos, né, faltando. Mas aí eu completo com a armadura passiva, né? A segunda solução parece ser mais econômica em princípio, né? Mas nós vamos usar a primeira, que fica mais fácil. Bom, independente, a maneira de fazer o cálculo é sempre o mesmo. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, nesse segundo caso aqui, se eu quisesse por armadura passiva, a gente começa supondo que a armadura passiva tem o mesmo CG que a ativa. Se não tiver, depois você vai fazendo por tentativa, né? Mas não vai dar muita diferença, não. Então, em vez da gente calcular a área, a gente calcula a força de tração, que é MD KZ sub D. Vai ser uma armadura ativa mais uma armadura passiva. Faço essa conta, tiro dos 12 cabos que eu estou pretendendo usar como passiva, com aquela tensão, e aí o que sobrar vai ser a armadura ativa. Passiva, desculpe. Aqui é ativa, aqui é passiva. Fazendo as contas dá 40. Eu acho que lá no outro slide nós precisamos 42. Houve uma pequena diferença aí de conta. Mas 40, 42, na hora de detalhar, vai ser praticamente a mesma coisa. Então, ou eu faço 7 cabos, 7 em cada viga, ou eu faço 6 cabos em cada viga, e mais 20 centímetros quadrados numa viga de armadura passiva e 20 na outra. Depois ainda precisaria fazer uma verificação aí de centro de gravidade de armadura. Vamos continuar com a situação A, que é mais simples, senão fica muito... o tempo aqui fica muito grande. Nós vamos detalhar a situação A. Lembrando que nós falamos lá que a bainha tinha 7 centímetros, e a norma diz que entre centros de bainhas desse tipo, com postração, de centro a centro tem que ter 2 vezes o diâmetro, de centro até a borda 1,5 vezes. E dessa forma, nós colocamos 4 cabos aqui na primeira linha, com 10,5 aqui da borda inferior, depois a 14 mais 3 cabos, 10,5 aqui, 14, 14. Fazendo esse detalhamento, nós chegamos aqui nesse detalhe, considerando aqui um estribo de 3/8, provavelmente, nós chegamos num cobrimento de 5,8, maior que os 4,5 exigido pela norma. Então, eu atendi a norma no que diz respeito
questão específica da proteção e atendi aqui na durabilidade. Então esse detalhe, para a primeira solução, pode ser considerado definitivo. Está faltando só fazer o seguinte, verificar, né? Aqui eu estou falando tudo que eu... Aqui está escrito tudo que eu falei aqui, né? Falta verificar se isso aqui corresponde a um D que eu arbitrei lá no começo. Então tem que calcular o centro de gravidade dessa armadura. Para calcular o centro de gravidade dessa armadura, eu faço simplesmente dessa maneira, faço em relação borda inferior, depois tiro o Y, o H do Y do CG, e eu consigo achar qual é o meu D real, né? O D real vai ser o H menos o Y do CG. O H é 2 metros, né? É só olhar lá na planta. Então eu tenho 4 cabos na primeira camada, 4 vezes 0,105, estou considerando que eles tenham a mesma força, e praticamente é isso que ocorre. E depois 3 na segunda camada, com a distância de 24,5 centímetros, deu 16,5, nós tínhamos considerado 15. Então nosso braço de alavanca está real, é um pouco menor do que aquele que foi previsto. Então pode ser que a armadura precise ser aumentada. Nós estamos com uma folga muito grande, nós acabamos arredondando, quase com 2 cabos a mais, né? Mas vamos calcular para ver, né? Podia ser um caso que a folga não fosse tão grande assim. Então a gente calcula qual é o D real para essa configuração e nós temos um D de 1,835. E agora vamos calcular o novo KMD. Vai dar uma pequena diferença, 0,514. Eu vou considerar 0,55 a favor da segurança e vou lá, 0,55. Com 0,55, está aqui, 0,055, eu tenho 0,836 para KX, 0,9665 para KZ e tenho ES 10 por mil. Vamos voltar. E a primeira coisa que eu tenho que verificar é essa linha neutra passar na mesa. Então, 0,0836 vezes 1,835 deu 15 centímetros. Realmente, a linha neutra está passando aqui, está na mesa, posso prosseguir meu cálculo. O KZ é 0,9665. A tensão na armadura eu copiei aqui, mas ela não muda, né? Exatamente porque o ES ficou 10 por mil e o alongamento de proteção também não mudou. Então a tensão é a mesma. Aqui eu pus 105,7, mas é 105,8, 105,7. Coloquei o KZ aqui, fiz as contas, 157. Deu 13,1. Mudou um pouquinho, aumentou um pouquinho a armadura, mudou um pouco, mas fica os 14 cabos, 7 cabos por viga. Com isso eu termino aqui o cálculo, né? Perceberam que, nesse caso, eu nem precisaria ter feito essa segunda passagem, pela diferença, né? E aí, 7 cabos por viga atende o estado limite último. 6 atende? Também, desde que você coloque aqueles 40 centímetros ou 20 em cada viga, né? Então, está aí como que se faz o cálculo no estado limite último. Se você juntar com a parte 4B, você vai ter a verificação de durabilidade. Então, um dos procedimentos é calcular no estado limite último e verificar em serviço. Eu proponho que vocês façam ao contrário. Coloque como incógnita lá o número de cabos, deixe a força do cabo representante como 106 MPa vezes 12,02, né? O 106 é a tensão no tempo finito. Calcule o número de cabos necessários para atender às condições da durabilidade e depois vem e verifique na ruptura. Vocês podem fazer o caminho inverso, então. Está lá disponível os dados. Eu posso assegurar a vocês que dá certo também. Usando 16 cabos, vai funcionar. A peça vai passar na durabilidade. Tá bom? Terminamos por aqui, só para lembrando, então, olha lá. Aqui ele está indo para lá, mas não precisa mais, nós já fizemos tudo. Então, só para lembrar para vocês que a primeira parte, nosso canal está lá, o endereço, a primeira parte tem esse endereço, a segunda tem esse, a terceira tem esse, a quarta tem esse, a quinta ainda vamos criar, né? A quinta, na verdade, é a 4B, e a quinta, que eu chamo de quinta, essa que nós vamos fazer agora, vai ser criada a partir do momento que eu terminar
aqui. Agradeço a atenção de vocês. Nós ficamos com 39 minutos, 40 minutos. Claro que esse projeto está detalhado lá no livro, inclusive com os sócios solicitantes, as perdas também, que são importantes. Aconselho vocês a lerem lá o livro.